Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, hein? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a matéria de História, tá? Nós estamos fazendo revisões durante essa semana, né, do conteúdo que a gente trabalhou, das diversas matérias, para aqueles alunos que não conseguiram alcançar a média de 7 para ser aprovado no bimestre, né? Mas isso não impede que você que já foi aprovado, assista o vídeo, reveja, né? Lembre o que a gente trabalhou, né? Bom, vamos lá. A gente vai trabalhar agora um pouquinho sobre o que está lá no capítulo 5 e 6 do nosso livro de História, começando na página 76. Esse capítulo ele vai falar sobre as sociedades sedentárias. O que foram as sociedades sedentárias e que chega até o dia de hoje, né? Podemos dizer, de uma forma diferenciada. Os sedentários eles foram os primeiros a se juntar, né? Em grupos e se dividir pela terra e aí trabalhar na terra que eles estavam morando, né? Que é o que a gente conhece como agricultura, tá? Então eles se juntavam em um determinado espaço de terra e aí eles formavam os espaços dele, montavam o acampamento, podemos dizer assim, ficavam ali e eles construíam a vida dele construía toda a vida ali naquele espaço. E aí eles viviam, cada um tinha sua função, eles faziam as suas próprias ferramentas, eles trabalhavam na terra com a agricultura, cuidavam de animais, né? Então, essas são as características do povo sedentário, né? Uma outra coisa interessante sobre os sedentários, eles criaram um sistema de irrigação, né? As cidades, antigamente, elas precisavam ser construídas próximo ao rio. Só que o que acontecia? Às vezes, o rio subia muito e aí inundava, né, as cidades, o espaço que eles estavam vivendo. Então, para que aquilo não acontecesse, eles se afastaram um pouquinho dos rios, mas eles criaram um sistema que fazia com que a água chegasse até eles, né? Interessante isso, porque existem dois termos importantes para a gente lembrar aqui sobre isso, sobre essa questão da agricultura, que é o minifúndio e o latifúndio. Quando eu falo de mini, eu estou falando de pequeno, tá? E quando eu falo de fúndio, é espaço de terra, tá bom? Então, o minifúndio é um espaço de terra pequeno. E se eu falo de late, é grande, latifúndio, tá? Então, grande espaço de terra, tá? Então, por que isso é importante? Porque hoje em dia existem muitos latifundiários, ou seja, donos de grandes terras, e também existem os minifundiários, pessoas que têm pouco espaço de terra. E aqui no nosso livro fala assim, ó, chamamos de minifúndio as pequenas propriedades usadas para o plantio. E nós chamamos de latifúndio as grandes propriedades de terra que são usadas para o plantio. Então, o sítio do vovô, ele pode ser um minifúndio se o seu avô planta alguma coisa nele, né? Tem uma plantação de banana, por exemplo. Então, ele é um minifúndio, tá? Quem já fez uma viagem de carro vai saber. Por exemplo, eu já fiz uma viagem de carro daqui para o Maranhão. A gente foram mais ou menos 4 dias de carro. Quando a gente vai nesse caminho, tem alguns espaços da estrada que você não vê casa nenhuma. Você só vê plantação de todo tipo de coisa. Você olha para um lado a plantação, olha para o outro a plantação. Esses espaços grandes a gente chama de latifúndio, certo? Facinho de entender, né? Assim que os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles começaram a explorar o Brasil, as riquezas que tinham no Brasil. E o que eles fizeram? Eles usaram as pessoas que já estavam aqui e eles escravizaram essas pessoas que eram os índios, né? E com a mão de obra dos escravos, dos índios, eles começaram a trabalhar na terra e extrair tudo que tinha aqui de bom, né? E foi assim que ficou conhecido o que a gente chama de drogas do sertão. São recursos que estão principalmente aqui na nossa região amazônica, né? Que naquela época fazia muita diferença na questão financeira, era muito caro, né? Por exemplo, o cacau selvagem, outra coisa também era o cravo,
né? Então, entre outras coisas, tinha várias coisas que eram utilizadas pelos portugueses, e essas coisas eram conhecidas como drogas do sertão, tá? Nós vamos passar a falar agora do que está escrito lá no capítulo 6. Esse capítulo ele vai falar um pouquinho sobre a escrita e como que começou e como que funcionou tanto no mundo como no Brasil, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a escrita ela se iniciou, né? De acordo com alguns historiadores, ela iniciou lá na Suméria por volta do ano 3000 a.C., tá? Então eles escreviam em argila e eles não eram uma escrita tipo ABC que nem a gente conhece hoje, né? Era através de imagens, ou seja, era uma escrita pictográfica ou ideográfica. O que é pictográfica ou ideográfica? Picto é de foto, né? De imagem. Então pode ser uma imagem que representa uma palavra. Ou ideográfica é uma imagem que representa uma ideia, tá bom? Então, isso é pictográfica ou ideográfica. E era assim, não eram as letras do ABC. Mas eles usaram, foi assim que começou. E para que eles usavam? Principalmente para manter a contabilidade dos governos. Então, eles anotavam quanto de comida que ainda tinha, também para as leis, né? Enfim, tinha naquela época um povo determinado chamado de escribas. Os escribas, eles estavam ali para aprender a escrever e transcrever tudo aquilo que eles precisavam que fosse escrito, né? Não era todo mundo que tinha a possibilidade de saber escrever naquela época. Por isso que eles tinham os escribas. E os escribas, eles passavam por um processo muito longo de treinamento. Outra coisa interessante que a gente precisa saber é que várias outras pessoas foram se apropriando dos alfabetos e das formas de escrita, tá? Então teve os egípcios, teve os fenícios, e aí foi evoluindo até chegar no que a gente conhece hoje como a nossa escrita, tá? Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como que foi que aconteceu o processo de alfabetização aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a educação, ela só começou, a alfabetização, ela só começou a acontecer quando os portugueses chegaram e começaram a trabalhar com os índios e com as pessoas que estavam aqui já sobre o tema, né? O que eles fizeram? Eles trouxeram os padres jesuítas que vieram da Europa e eles vieram para cá com o único objetivo de ensinar as pessoas a ler, a escrever e a cultura dos portugueses, tá bom? Então, a partir disso, eles construíram o que ficou conhecido como reduções. O que são as reduções? São pequenas aldeias e vilas, tá? Eles faziam ali as aldeias, daí tinha a igreja, tinha as casas das pessoas, tinha os espaços que eles iam para aprender, tá? Então, passou-se a partir daí os padres jesuítas a ensinar os índios a ler e a escrever. Só que, além de ensinar a ler e a escrever, eles também ensinavam a cultura, né? Eles queriam acabar com a cultura do Brasil, que já existia com a cultura do índio, e implantar no Brasil a cultura de Portugal, tá? Depois, só que os jesuítas, os padres, eles não acreditavam que os índios eram escravos. Eles não queriam que os índios fossem considerados como escravos, eles achavam que eram pessoas livres. Só que os bandeirantes, que eram um grupo de homens que era responsável por escravizar os índios, não ficou muito satisfeito com essa história. Então aconteceram vários conflitos. Por quê? Porque os padres ficavam do lado dos índios e não queriam que eles fossem considerados como escravos, mas os bandeirantes consideravam eles como escravos por causa do trabalho que eles tinham, né? Então, se não existissem escravos, quem que ia trabalhar na agricultura, né? Quem que ia extrair as drogas do sertão, né? Então, era isso que era o principal conflito estava aí. Enfim, essa história ela não termina, ela continua, né? E até chegar nos dias de hoje, mas a gente vai parar por aqui, vai entender até aqui e depois a gente continua trabalhando sobre esse tema em um determinado momento, tá bom?
Por enquanto é isso. Se você ficar com qualquer outra dúvida, você tem duas opções. Entre em contato comigo ou então assiste os vídeos anteriores que a gente já falou com mais detalhe sobre esse tema, tá bom? Um abraço para vocês e tchau, tchau! Educação Adventista, muito além do ensino.